A reprovação do governo Jair Bolsonaro recuou agora em outubro de 2020 ao menor nível desde abril de 2019, de acordo com a pesquisa da XP em parceria com o IPESP, divulgada hoje. De acordo com a pesquisa, 31% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, o menor patamar desde os 26% registrados em abril do ano passado. Por outro lado, 39% consideram a administração federal ótima ou boa e 28% a julgam regular. Outros 2% não souberam ou não responderam à pesquisa. A expectativa para o restante do mandato, que termina em 2022, é que será ótima ou boa para 39% dos respondentes. Outros 32% prevêem anos ruins ou péssimos da atual gestão e 26% esperam um governo regular até 2022. Neste recorte, 4% não responderam ou não souberam responder. Você começa, Rodrigo Constantino. Vendo lenços, Paulo, vamos lá, né? Em primeiro lugar, deixa eu dar a minha opinião sobre o governo, logo de cara, né? Porque eu sou transparente. Eu acho que esse é um governo regular. Eu não acho que é um governo ótimo e tão pouco é um governo péssimo. É um governo regular e muito melhor do que a média, porque a média é muito ruim, né? 30 anos de esquerdismo. Então, basta não ser tosco para ser melhor que essa porcaria toda que ferrou com o Brasil, né? E o Bolsonaro é melhor, montou um ministério melhor, indicou para comando de estatais gente melhor e por aí vai. Tem uma agenda melhor, né? Agora, em parte, por que eu acho que muita gente acaba defendendo o governo, né? Porque fica na defensiva. E na defensiva contra o quê? Contra uma imprensa militante, cafajeste, que deturpa tudo, que manipula, que filtra com base na sua torcida, não na sua análise, né? Com base nesses exageros dessa oposição que pinta o presidente como sociopata, genocida, assassino de velhinhos e tudo mais, essas narrativas ridículas, né? Então, a postura de muitos brasileiros decentes é a de tomar o partido de quem é alvo de tanta injustiça, né? Então, essa postura não está dando certo. A turma devia parar para refletir, mas não consegue, porque aqui nos Estados Unidos criou-se até uma expressão, né, do Trump Derangement Syndrome, que é uma síndrome, uma patologia que o Trump desperta em algumas pessoas, né, que elas não conseguem não demonizar tudo aquilo que vem do Trump, né? Então, isso também não está dando muito certo aqui nos Estados Unidos e não vai dar certo no Brasil. E aí a turma vai fazer o quê? Vai insistir numa narrativa ridícula de que tudo isso se deve ao auxílio emergencial. Essa é a narrativa ideológica, né? Que não condiz com os fatos. E aí vão continuar falando isso daqui a alguns meses, aí vai diminuir o auxílio, daqui a pouco vai acabar, e o presidente ainda está com a aprovação alta, e vão continuar falando isso. Sabe por quê? Porque não estão fazendo análise. Thaís Oyama. Olha, eu não sabia que o Constantino achava o governo regular. Como ele só elogia o governo Bolsonaro, eu achei que ele achava o governo ótimo, bom ou mesmo excelente. Mas a turma do que acha o governo regular, posso continuar? Vai lá, Thaís Oyama. Hoje o Constantino está impossível. Vai lá, Thaís Oyama. Eu vou fazer igual a Kamala Harris. I'm speaking, Constantino. Ó, a turma do regular, que acha o governo regular, aumentou. Ela foi de 24% para 29%. E por que isso é importante? Outro dia eu tentei explicar isso aqui, mas acho que eu expliquei muito mal, porque o Paulo reclamou que não entendeu nada. Vou tentar explicar melhor aqui. Porque é o seguinte, me ensinaram os pesquisadores que a turma que acha o governo ótimo e bom e a turma que acha o governo ruim e péssimo, nos dois polos, elas são mais constantes. A turma do meio, que acha o governo regular, é mais volátil, ela se movimenta mais, ela tende a mudar de ideia com mais facilidade. Então, veja só, a turma do regular agora está 29%, quase 30%, ou seja, são quase 30% de pessoas que podem, na próxima pesquisa, ou dizer que o governo é ótimo ou bom, ou dizer que o governo é ruim e péssimo, ou podem continuar no regular também. Então, isso mostra que existe uma possibilidade das próximas pesquisas
piorarem ou melhorarem. Na opinião dos pesquisadores, elas tendem a piorar para o Bolsonaro. Por quê? Porque tem a inflação dos alimentos, porque tem a tendência de subida do desemprego. Então, tudo isso pode pesar em desfavor do presidente. Mas essa não é a opinião do Palácio do Planalto. Eu falei ontem com assessores, não tinha essa pesquisa ainda, mas eles acham que a popularidade, a aprovação do governo Bolsonaro ainda pode crescer. Ainda pode crescer. E a prioridade é crescer, nas palavras desse assessor com que eu falei, crescer entre o povão. Ou seja, o governo prioriza o crescimento da popularidade do presidente Bolsonaro entre as classes D e E e vai buscar esse voto consolidado. E como que ele vai buscar isso? Me responde o assessor: obras e renda cidadã. Por quê? Porque o governo tem que consolidar uma aprovação de maneira que ele chegue lá em 2022 no número mágico, que é 35% de aprovação. O número que vai levar Bolsonaro para o segundo turno. Agora, de onde que o governo vai tirar esse dinheiro para fazer obras e renda cidadã, ninguém ainda sabe responder. Muito bem, Thaís Oyama, a luz, a energia na casa do nosso Josias de Souza acabou, nós estamos sem o nosso Josias. Foi o Constantino. Eu acho que foi o Constantino. Foi você, Constantino, que foi lá e... Eu não tenho poderes mágicos, não fui eu que fiz isso. O Paulo realmente hoje está difícil, né? No Morning Show já teve o Olavo com o Joel. Olha só, não, a Thaís disse que achava que eu achava o governo ótimo. Você vê como é que são as coisas, né? Excelente. Eu não acho um governo excelente, não. Agora, tudo é um concurso de feiura. Quando você bota esse governo perto do PT, né, aí cá para nós. Só jornalistas no Brasil mesmo para achar que não é muito melhor, né? Então esse que é o ponto. É exatamente disso que se trata. Agora, repito, não está dando certo a tática de demonizar, a tática de comparar com o PT, porque o público não é trouxa, o público não é otário. Então, o que a Thaís acha que eu não consigo criticar o governo, o que é fake news, é espantalho, né? É justamente por isso, é porque eu ataco essa militância de oposição disfarçada de jornalismo. E aí eu sei que a patota do selo azul não gosta muito, mas estamos aqui para isso, né, Thaís? Thaís Oyama, quer falar alguma coisa? Não. Então, eu me enganei, porque talvez eu não tenha ouvido as críticas que eventualmente o Constantino faça ao governo. Até agora só ouvi elogios mesmo. Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN. Estamos de volta com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, antes do intervalo comercial a gente estava discutindo a pesquisa da XP Investimentos, né, com o Instituto Ibesp, que retratou aí a aprovação do governo Jair Bolsonaro, a menor rejeição aí nesse período em que o presidente Jair Bolsonaro governa o Brasil. Ouvimos os comentários da Thaís Oyama, do Constantino. O Josias de Souza teve um problema lá com a energia elétrica da sua residência, mas agora sim ele está de volta. Josias, tudo certo? Está nos ouvindo, nos vendo bem? Tô ouvindo bem. Então, por favor, a gente queria muito ouvir seus comentários a respeito da pesquisa. Vamos voltar no tema que nós havíamos abordado no bloco anterior. Achei que essa pesquisa, ela confirmou o que outras pesquisas divulgadas recentemente já tinham revelado, que a taxa de rejeição do presidente está ali em torno de 1/3 e a taxa de aprovação ao redor dos 40%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do levantamento. E a minha impressão é de que essa pesquisa, ela revela uma cena que está em transição. É uma foto do momento e para saber como essa foto vai ficar, é preciso acompanhar o filme. E esse filme está em plena transição. Nesse momento, o presidente está definindo com a sua área econômica como vai ficar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, nas suas duas versões, de R$600 ou de R$300, chegou a algo como 65 milhões de famílias. O Bolsa Família, no seu formato tradicional, pago antes da pandemia, chegava a alguma coisa em torno de 14 milhões de lares. No novo programa social, a estimativa do governo é de que isso seja elevado de 14 milhões para algo como 20 milhões de famílias e o valor, se for confirmado, se conseguirem achar a fonte de financiamento, vai ficar abaixo dos R$300, um pouco abaixo dos R$300. Portanto, é preciso ver como as pessoas vão reagir a tudo isso.
de 65 milhões de beneficiários, vai cair, se o governo conseguir colocar em pé o novo programa social, para alguma coisa em torno de 20 milhões. Muita gente vai ficar desatendida. É preciso ver como essa gente vai reagir. E a segunda coisa que é preciso verificar é como o governo vai lidar com a crise econômica que está por vir. A tendência é de que aumente também o número de desempregados. Então, vai haver um ambiente que é propício a que o governo seja avaliado de uma forma mais draconiana pelas pessoas. Com razão, sem razão, não importa. Quando você tem um ambiente econômico adverso, as pessoas tendem a olhar para Brasília e ver como é que as coisas estão se resolvendo. Então, hoje as reformas não estão caminhando, o desemprego deve aumentar, o auxílio emergencial deve cair para um programa social cujo valor ninguém sabe ainda qual vai ser. E me surpreendeu um dado da pesquisa, é que o presidente Bolsonaro prevalece, se a eleição fosse hoje, ele prevaleceria num cenário de segundo turno sobre todos os adversários, exceto o Sérgio Moro, que haveria um empate. No embate direto entre Bolsonaro e Sérgio Moro haveria um empate, se não me engano, o presidente com 35%, o ex-ministro da Justiça com 36%. Isso revela que há aí um ambiente para surgir em 2022 um senhor desconhecido, que pode ser o Moro, pode ser qualquer outro candidato, mas há espaço para surgimento de um outro personagem que deve ser o adversário de Jair Bolsonaro. Não me parece que o PT reúna condições, pelo menos até aqui, aos olhos de hoje, para ser esse contraponto ao Bolsonaro. E não apareceu ainda ninguém com um figurino, ninguém que vista esse figurino de adversário do Bolsonaro mais ao centro.